Muito obrigado, Débora. Então, gente, eu pensei, já que eu fui falando, que nós possamos talvez mostrar alguns slides para vocês de algo que também faça sentido nessa temática. Reparem que, na verdade, esse estudo, nós também, além deste aqui, nós poderíamos chamar loucura e obsessão uma nova psiquiatria, né? No sentido de que o entendimento é esse, por trás das pessoas com transtornos mentais, quando se falava de loucura como algo do linguajar habitual, estamos falando de doentes ou pacientes com transtornos mentais e a importância do tema da obsessão e uma nova psiquiatria. Vocês vão ver um pouco, talvez, disso agora. A psiquiatria mediúnica do futuro. Se as pessoas com problemas psiquiátricos têm espíritos como elas, por ligações feitas, criadas há tanto tempo, essas ligações elas podem se dissolver espontaneamente ou através de mecanismos que não sejam ligados a tarefas espíritas, como, por exemplo, na área da mediunidade. Porque também pode haver o amor da espiritualidade, dos anjos de guarda, a possibilidade de, durante a vida, um paciente ter acesso, quando dorme, a instruções, orientações, propostas de tratamento, de mudança da sua condição pessoal. Pode haver um estímulo invisível ao perdão das ofensas da parte daqueles que não perdoaram até então. Isso tudo pode acontecer no mundo espiritual sem que qualquer um de nós se dê conta, porque não vem para nós assim desse modo, mas vem muito aquilo que é o sofrimento dos pacientes com transtornos mentais, em que você, sabendo que há espíritos em tudo isso, você se prepara para ir lá e ajudar da maneira própria para isso. Há uma ciência aí também, o que é natural. Eu gosto de lembrar, lembrei até outro dia, ciência espírita. O que é? Mediunidade. Ciência médica. O que é? A arte de curar. A busca para se lidar com o sofrimento que as doenças trazem. Todas elas. Quanto mais numa intensidade maior. Né? E existe uma outra que é a física de um modo geral, a física clássica e a física moderna, que é a ciência-mãe. Então, a mãe de todas as ciências, dito de outra maneira invertida, e ela tem elementos para nós que nos ajudam. Então, é uma união entre três grandes ciências: ciência espírita, ciência médica e ciência-mãe. E quando nós podemos juntar direitinho, os resultados são os mais interessantes, bons para os pacientes. Então, eu tinha colocado aqui a psiquiatria mediúnica do futuro, epidemia dos transtornos mentais, a ideia de loucura e obsessão, a contribuição inestimável do espiritismo à psiquiatria. Como prevenir as enfermidades mentais. Porque hoje o pensamento é a medicina como um todo. Então, você trabalha a cardiologia, você trabalha a reumatologia, você trabalha a gastroenterologia, você trabalha as especialidades. Né? E aí o que acontece? Cada vez mais, cada especialidade deseja entender melhor os mecanismos causais para trabalhar a prevenção. Infarto agudo do miocárdio. No infarto, a pessoa coloca a mão no tórax pela dor e cai morta. Se ela não for reanimada, ela morreu, desencarnou.
a metade dos infartados tem morte súbita cardíaca. A outra metade é que vai para a emergência, vai para a unidade coronariana, vai para fazer angioplastia, para abrir a artéria que fechou, porque conseguiu sobreviver a esse evento agudo, mas a metade não sobrevive. Então, nós temos que trabalhar a prevenção. E a prevenção de cada especialidade médica tem suas características e nuances. Na doença mental, no transtorno, na psiquiatria, a prevenção nitidamente tem a ver com cada pessoa ter noções sobre o sentido da vida. O que estamos fazendo aqui? Que mundo é esse? O que nos cabe? Como será o futuro? Como é que se pode evitar o sofrimento de um deprimido, de um ansioso, de um bipolar, de um TDAH e assim por diante? Onde é que é essa questão da prevenção? No campo da alma imortal. Nas questões espirituais que envolvem pensamentos, sentimentos, escolhas, tendências, busca do que durante a vida. Então, tudo isso se relaciona com a espiritualidade. Tudo isso se relaciona com o mundo espiritual. A ciência espírita nos congressos de psiquiatria é o que nós chamamos de interciências. A ciência médica na área psiquiátrica e a ciência espírita. Posso contar? Aqui, rapidamente, quem é de Portugal, estávamos em agosto de 2019 em Lisboa, Congresso Mundial de Psiquiatria. Não foi o último, mas foi o penúltimo que nós estivemos presencialmente. Para levar o quê? Levar os resultados do tratamento dos pacientes com problemas de transtornos mentais, de um modo geral e no particular do autismo, pelo número de casos que foram chegando nos últimos muitos anos. E aí eu comento, volta e meia, todos os comitês científicos aos quais, num ano qualquer, numa cidade qualquer, de qualquer país do mundo, todos aceitaram os abstracts que nós fomos mostrando neles, em síntese, questões do Espiritismo. Falando de Kardec, falando de Chico, falando de mundo espiritual, falando de obsessão, falando daquilo que todo mundo conhece no campo da doutrina espírita. E falando naturalmente, e respondendo as perguntas, interagindo. Lisboa, 6.000 psiquiatras do mundo inteiro. Vários brasileiros, inclusive, mas tratando de outras coisas. Aqui, Bangkok. Aonde? Na Tailândia, claro, só podia ser. Aqui a ideia e aqui foi online, porque coincidiu com meio que o auge da pandemia. Né? E também nós enviamos para lá. Reparem, estão vendo ali o World Congress of Psychiatry, a ideia da maior, mais importante Associação Científica Mundial de Psiquiatria do planeta. Aqui a ideia, os 2 papers que nós mandamos. Olha que bonitinho isso aqui, foi para a Tailândia. Olha lá, o primeiro à esquerda, Spiritual Approach of Mental Disease Patients with Mediumistic Meetings. Nunca ninguém falou disso lá. Por quê? Porque é uma questão de haver espaço e necessidade de se levar a sementes. E como a psiquiatria hoje é quase toda farmacológica, medicamentosa, o que acontece? Há espaço para outras questões que possam responder às nossas indagações. Como eu não tenho laser, quer dizer, tenho, mas na TV não funciona, do lado direito, the benefits of detection of discarnate people related to the autism spectrum disorder patients and
of the psychotherapeutic approach to them by mediumship. É o diálogo fraterno. E outras técnicas que eu não podia levar para lá ainda. Aqui foi o primeiro evento que nós fomos, em Beijing, na China, há bastante tempo atrás, há 16 anos. Ali não foi de psiquiatria, foi de psicoterapia, que era o congresso da vez. E um psiquiatra argentino, ele sugeriu, olha, Sérgio, você tem que levar essa experiência para os melhores fóruns internacionais de psiquiatria. E esse foi o primeiro, atendendo a sugestão de Luna. Spiritual Approach of Mental Diseases, esse foi o slide título do que nós apresentamos em Beijing, China. Aqui foi aquele de agosto, o de Lisboa. Aqui foi um pôster com os detalhes que agora não dá bem para ampliar, em que nós falamos as questões introdutórias e depois contamos alguns casos que refletem o benefício dessa abordagem. E aí ficávamos diante do pôster vários dias, várias horas de cada dia, para interagir com os colegas psiquiatras que queriam tirar dúvidas sobre algo que a maioria não tinha ouvido falar. Aqui, quando foi em Lisboa, nós soubemos que em Jerusalém, em dezembro do mesmo 2019, vejam que interessante, a própria psiquiatria criando um congresso internacional de espiritualidade e psiquiatria. Isso é um avanço extraordinário. Enviamos 2 trabalhos, um foi um pôster, e nos deram meia hora para uma apresentação oral sobre um dos temas que nós fomos levando. Né? Foi lá de 1 a 4 de dezembro, depois viemos para Nova York. Então aqui, esse é o slide título de um deles. E o grupo nosso de trabalho no Rio de Janeiro naquela altura. E aqui, dos 2 lados, o logozinho da Casa Espírita, Sociedade Espírita Reencontro. Aqui foi o time de brasileiros em Jerusalém. Eu acho que eu sou um deles. Mas são... exatamente, no meio. Eu acho que eu sou aquela criança ali, Não pode do colo do pai, não. Mas um pessoal muito bacana, de várias cidades do Brasil. Do Rio Grande do Sul, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Né? Aqui vocês estão vendo o segundo daqui para cá, o Alexander Moreira Almeida, que é um pesquisador notável nessa área, mas não na área da mediunidade. Na área da mediunidade, da ciência espírita, nenhum deles, ainda. Aqui foi depois que houve um convite para nós fazermos na ONU, na Organização das Nações Unidas, Nova York, Depression and Suicide, e uma visão espiritualista disso. Então isso é diferente. Sem espiritismo, nada disso. Estaríamos talvez fazendo outras coisas que eu nem posso imaginar. Mas isso é algo que vem a partir dos postulados espíritas. Aqui a ideia da epidemia dos transtornos mentais, Brasil, olha Estados Unidos e Canadá, tudo bem escuro. 450 milhões de doentes mentais hoje. Quando esse slide foi feito, foi 2019, hoje já são 600 milhões. 1 a cada 4 terão doença mental em algum momento de suas vidas. Isso é uma ideia da Organização Mundial da Saúde. 1 suicídio a cada 30 segundos. Antes da pandemia, 1 a cada 40.
pós-pandemia, 25% mais. Epidemia das doenças mentais, incidência e prevalência está aumentando no mundo todo. E suas causas, isso é uma visão médica limitada, e suas causas ainda não estão claramente estabelecidas, apesar dos recentes avanços da psiquiatria. Por quê? Porque ela é espiritual, ela é invisível. E ninguém ainda sabe disso ou valoriza essa possibilidade. Mas lembram PubMed? Se eu puser spirituality na palavra de busca, eu vou encontrar 75 mil artigos. Por que vem isso tudo? Acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. E é isso que se discute. O que é isso? De onde vem essa ideia? Predomínio do materialismo até hoje, epidemia dos transtornos mentais, olha nós aqui, não é? Dificuldades de milhões de reagirem positivamente às provas e expiações que são a própria realidade desse mundo. Isso é uma ideia espírita. Mundo que nós criamos pelos erros e transgressões às leis de Deus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Doença é colheita, doença é legado, doença é efeito. O que é isso? Uma revista, a melhor revista europeia de medicina, The Lancet, do Reino Unido, há 11 anos atrás. Tudo que é azul é depressão. Em todas as partes do mundo. Tudo que é vermelho é ansiedade. E vai indo até o autismo, o TDAH e outras coisas. Na verdade, são montanhas. Aqui uma ideia curiosa, que também é histórica. O autismo, ele foi pensado e descrito há 81 anos por Leo Kanner, 1943, portanto. Ele descreveu 11 casos de crianças que tinham os mesmos problemas, vamos dizer, que nós chamamos de sintomas ou de evidências. E aí isso nunca foi falado. Quando eu fiz medicina, meses atrás, ninguém falava. O pessoal fica animado, tá vendo? Então, de uns 20 anos para cá, tudo mudou. De tal maneira que todo mundo agora ouve falar, por duas razões. As pessoas na medicina entendem melhor e fazem melhor o diagnóstico, que antes passavam desapercebidos. Por outro lado, a ideia de um aumento gradativo. Lembra do livro Roteiro? Eram 2 bi. Naquela época de Leo Kanner. Agora são 8 bi. Quem são esses 6 bilhões? São 6 bilhões de humanos enfermos, comprometidos, que vão adoecendo e tendo sofrimentos de vários aspectos, inclusive do autismo. Então, melhor reconhecimento pelo avanço da medicina e aumento absoluto do número de casos. Por quê? Espíritos, não é só nesse transtorno, de um modo geral, espíritos muito comprometidos que, por a questão da transição planetária, que é apenas algo que começa agora, que vai durar muito tempo, na verdade precisam reencarnar. Então, lembrando que 85% das reencarnações são obrigatórias, compulsórias. 10% elas são moduladas entre os pretendentes e os seres superiores, e 5% são realmente pessoas que são independentes. Eu venho, faço o meu planejamento, não preciso do aval de nenhum espírito superior. Então, mas 85% são de espíritos que precisam vir de qualquer jeito. Os superiores escolhem lugar, família, condições e assim por diante. Dentro da avaliação, claro, amorosa
de cada espírito, para que cada um, reencarnando, tenha as melhores possibilidades para evoluir. Então, quando no CDC, Atlanta, Geórgia, há 10 anos atrás, nós tínhamos um caso de TEA para cada 68 crianças nascidas normais, ou como nós chamamos, neurotípicas. Hoje, 2023, 1 para 36. Quase o dobro. Muito bem. E a curva é exponencial. O que é isso? Montanha. A mais alta é a depressão. No mundo inteiro. E aí você tem por idades. Então, desde crianças, em geral TDAH e autismo, até os mais idosos. Todos eles têm quase tudo que existe. Mas onde que é o principal? Entre 25 e 50 anos. Para homens e mulheres. Homens e mulheres, à direita da tela, mulheres. À esquerda, homens. Olha como a distribuição é equivalente. A única diferença, olhem lá embaixo. O que vocês estão vendo? Na infância, são mais meninos do que meninas. Dá para entender no gráfico? Lembram que nós comentávamos antes a ideia? Por que isso? Por causa das guerras. Quem é que vai para a guerra? Quem é que luta, invade, armado até os dentes? Cumprindo ordens dos seus superiores, claro. Mas muitos se comprometem exagerando, dando vazão ao seu ódio, à sua raiva pelo exército contrário. Então, em autismo, 4 para 1. Quando você abre casos de crianças dentro do TEA, a grande maioria, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Azerbaijão, Vietnã, Camboja, invasão americana do Afeganistão, do Iraque. O que vocês acham que é isso? O que vocês acham que houve na Guerra do Paraguai? Vamos dizer, a coisa mais grave da história da humanidade são as guerras. 5.800 anos de história escrita da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. As consequências estão aí. Em muitos aspectos da vida humana. Mas sempre com uma perspectiva de redenção, de expiação, de provas, de conquistas, de libertação. Outro drama muito envolvido com as doenças, a escravidão. 300 anos de escravidão no Brasil, 200 anos de escravidão nos Estados Unidos. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Herança para o futuro, e o futuro é hoje, é o presente. Pois bem, aqui a ideia do Lancet também, né, eu estou ali em cima, observando, não há saúde sem saúde mental. O deprimido, o ansioso, o esquizofrênico, a criança, o jovem, o adulto até, com espectro e tantas outras, não tem saúde, não sabe se cuidar, tem pressão alta, não sabe cuidar, acompanhar a hipertensão. O diabetes, se tem câncer, o prognóstico é muito pior do que aquele que tem a mesma neoplasia, mas não tem transtorno mental. Ou seja, a pessoa com problema de saúde mental, ele tem um sofrimento maior, uma vida mais curta, uma mortalidade maior, porque ele não é capaz de se cuidar, ele fica mais dependente da medicina e dos familiares, que nem sempre estão tão disponíveis assim. Isso é uma outra questão, a ideia da importância da depressão é aquele lilás ali à direita. Esquizofrenia em cima e olha a expressão num gráfico que fala das doenças cardiovasculares, das doenças neurológicas, respiratórias,
digestivas, incluindo as da psiquiatria ou neuropsiquiátricas. Muito bem, então, a lembrança, abordagem farmacológica visando a neuroquímica cerebral, na depressão. Na depressão, toda a neuroquímica está baixa. Quanto mais grave é o caso, mais baixa a neuroquímica. E aí você usa o antidepressivo. Ajuda, mas não age nas origens. Pois bem, paradigma materialista da psiquiatria. Resultados insatisfatórios no tratamento, porque estamos tratando os efeitos, os sintomas. Tem que mudar o paradigma, o modelo. De tal maneira, paradigma espiritualista, mas em exclamação espírita, porque é o melhor que o mundo tem. Pena é que os espíritas do planeta Terra, vocês, todo mundo que vocês conhecem são espíritas, ou estão muito perto disso, mas no mundo não. Espíritas, 0,0007% da população. Então, olha a importância de se estudar e divulgar a doutrina espírita em qualquer lugar onde você viva. Tanto pelo estudo, pelas exposições de conteúdos espíritas, mas o que funciona melhor? Como Emmanuel lembra, pelo exemplo. Não adianta ser espírita e viver degradando-se uns com os outros, dentro, inclusive, do movimento espírita, que é algo muito comum. Nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Colômbia e assim por diante. Porque isso tem a ver ainda com a nossa natureza, as nossas dificuldades. Então, aqui tem várias questões que nós não precisamos ver, mas que estava nesse arquivo. Infelicidade, lembrando que não é só o paciente que sofre, olha ali embaixo, infelicidade para si, para a família, comportamento social e às vezes algo inaceitável, porque aí beira a questão do crime, da violência, dos crimes de morte, das agressões. Lembrando uma outra questão que é muito triste. Muitos governantes, em área de executivo, judiciário, legislativo, em qualquer lugar do mundo, são transtornados mentais sem diagnóstico. E aí o que acontece? Ganância, materialismo, poder, e acabam, muitas vezes, sem condições razoáveis de governos em prol da sociedade. Vide Estados Unidos da América. Vide vários outros países ao longo dos últimos anos. Muito bem, seguindo adiante, é uma imagem que reflete o desespero, a aflição de muitos doentes. Doenças mentais, transtornos, distúrbios, psicopatias, doenças emocionais. Acontece em qualquer raça, idade, crença, gênero ou nível social ou econômico. Depressão, distúrbios de ansiedade, toque, esquizofrenia, pânico, pós-traumático, muito comum hoje em dia por causa das milícias, do tráfico de drogas, das guerras que nós temos no mundo hoje. Bipolaridade, dependência química, tanto para drogas lícitas como para drogas ilícitas. TEA, transtorno borderline, transtorno antissocial, e por aí vai, a lista é enorme. Distúrbios vários que existem, não importa agora para nós, e agora vem Kardec, no livro Evangelho. Quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito exerce e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Onde é que está isso? No Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tínhamos comentado aquilo que Kardec divide
simples, fascinação e subjugação, ou aquela outra simples e complexa. Em todo o processo de doença mental há obsessão. Obsessões têm como consequências doenças físicas e mentais, transtornos pessoais como problemas afetivos, matrimoniais, sexuais, emocionais, familiares, profissionais, acidentes, suicídio, morte, ou seja, tudo que tem ligação com sofrimento. Maior flagelo da humanidade. Se vocês lerem ou relerem o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, o prefácio é de Francisco Thyssen. E essa expressão é dele, no prefácio da obra, quando ele vai introduzir o livro para o movimento espírita a partir da FEB. Os vínculos dolorosos estabelecidos na eternidade, as raízes do egoísmo desenfreado e suas consequências, imersão nas sombras. Entende? São sombras que você não enxerga, a não ser que você seja médium. A não ser que você olhe para baixo. Porque para baixo, o que nós temos? Umbral inferior. André Luiz, lembram no início? Trevas por quilômetros em toda a extensão do planeta e as zonas abissais, que é algo completamente desconhecido da maioria, até dentro dos amigos do movimento espírita. Porque para entrar e conhecer é preciso uma determinada leitura e, sendo possível, uma determinada prática com médiuns que têm esse trânsito, né, para a busca de ajudar os que estão nas zonas inferiores. Mas inferiores muito mais escuras, onde espíritos muito perversos existem. Existe o anticristo desencarnado, é o conjunto das zonas abissais. E muitos deles reencarnam. Então, há o anticristo que está governando países, regiões, contextos, famílias, há de tudo. Codificação kardeciana, André Luiz, Hermínio de Miranda, para nós irmos conhecendo. Então, a ideia do tio Erasto. Lembra do tio Erasto? É um dos tios espíritos da codificação kardeciana. Então, olha o que ele disse lá, 1862, 182 anos atrás. Olha o que ele disse. Onde é que está isso? O que é RS? Tudo bem, é Rio Grande do Sul, mas aqui não é o caso. Revi Spiritu. Então, o que nós vamos ver com o tio? Olha que interessante. O Espiritismo, que abre novos horizontes a todas as ciências, vem esclarecer também a questão muito obscura das doenças mentais. Há 1,5 século atrás, assinalando uma causa que até agora não era levada em conta, uma causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Estudai o Espiritismo. Por que a sementinha da Casa Espírita nos congressos mundiais de psiquiatria? É uma sementinha espírita na prática mediúnica preparada para ajudar questões tão delicadas de sofrimento humano no campo dos transtornos mentais. E compreendereis a razão. É o que nós estávamos conversando hoje à tarde. De tal maneira, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos de tal natureza. Uma vez entrando nesse caminho, a ciência possuirá a chave de muitos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso, que é o materialismo, que restringe o círculo de observação em vez de ampliá-lo. Ao tio.
Lembrando que a Terra é um mundo semi-primitivo, é um planeta hospital, somos almas enfermas, muitos vícios morais. Qual é a tríade devastadora? Pronto. Então, orgulho, egoísmo e vaidade é uma tríade devastadora. Mas tem a prepotência, a ganância, a ambição, a indiferença, a ingratidão e vários outros da mesma lista. Então, quando nós formos estudar a nós mesmos, até como que nós somos e temos isso no dia a dia. Queremos continuar como somos? Podemos, é opção, é livre-arbítrio. Mas qual é a ideia que nos afastaria do sofrimento? Mas além disso, o oposto do orgulho é a humildade. O oposto do egoísmo é a caridade. De tal maneira que, além de evitar o que não é bom, nós temos que dar espaço para o crescimento daquilo que vai nos levar a ser felizes, mais dia menos dia. E a caridade faz parte disso. Cair Barchutel tem outra tríade devastadora. A política, a religião e a ciência. Usadas de maneira imprópria. Ainda mais aliada a outra tríade, da parte de qualquer protagonista. Não é verdade? Então, assim como a ciência nos levou a tantos benefícios no mundo moderno, o mesmo drone que você usa para fotografar a natureza e coisas lindas lá do alto, elas são colocadas nesses drones dispositivos de violência para a guerra. Né? Quanto vem usando isso na Ucrânia? Quanto vem usando isso na faixa de Gaza e na Cisjordânia? Trevas abissais funcionando no nosso mundo. Não duvidemos disso. E existem vários segmentos que estão muito doentes, envolvendo as duas tríades. Enfim, egoísmo desenfreado, orgulho, vaidade, paixões vis, agressividade. Se eu tenho laser, o laser é um feixe de luz coerente, em que todas as ondas elas vão bonitinhas, superpostas. Você usava o laser e vai continuar usando, né, para cuidar da retinopatia diabética. Quando o paciente diabético de longo prazo, ele fica doente da visão e você usa o tratamento com o laser para ajudar. E, ao mesmo tempo, outros usam para mira telescópica, para atingir alvos distantes. Então, a questão não é a ciência, é quem usa e para quê aquilo que são os avanços. Orgulho, vaidade, paixões vis, agressividade. Muito bem, a doença mental é doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Quem pintou esse quadro? Está com cara de ser o Van Gogh. Cara e tudo mais. Foi ele mesmo. E uma ideia de que ele era depressivo. Sofreu muito. Né? Uma alma linda, altamente sensível, a ponto de ser, com Renoir e Rembrandt, os três, né, mais importantes pintores de todos os tempos. Uma lembrança, na realidade espiritual da Terra, há esferas de vida de todos os matizes. Há milhões de doentes no mundo espiritual, na verdade, bilhões. Doentes do corpo perispiritual e doentes mentais de todo tipo. Os neurotransmissores, a ideia das mini-colunas deterioradas no cérebro das crianças com autismo, os neurônios espelho,
a ideia de coisas do cérebro que se modificam em certas patologias. Vocês já imaginaram um bebezinho pequenininho, quando o adulto mostra, coloca a língua para fora, olhando nos olhos da criança? A criança tem neurônios espelho, ela repete. O macaquinho também. Mas aí entra numa outra questão. Medicina da alma espírita, desobsessão ou assistência aos desencarnados, fluidoterapia, evangelização e reforma íntima à luz do espiritismo, que é algo mais específico e de melhor qualidade, né? É uma busca tanto para adultos, idosos, bebês, crianças e jovens. E a ideia da prevenção. Fluidoterapia espírita, a ideia dela em nosso lar, lembra? Aí é outro departamento, que talvez seja melhor deixarmos para outro momento. É porque são 10 para as 5. O que nós tínhamos combinado? Meia-noite? Meia-noite e 40 foi a última estatística. Talvez nós tínhamos combinado de 2 às 7h30. de 2 às 5. Não seria melhor a gente parar um pouquinho e ver as inquietudes, como se fala em espanhol? Não é alguma coisa que vocês queiram trazer? Eu queria ser voluntário. Peraí que a gente vai por ordem, porque já está por mãozinhas. Eu sei. Eu conheço meu povo, certo? Pode deixar. Tá, agora é contigo. Tá, agora é comigo. Vamos por prioridade. Não pode deixar rolar, porque a pergunta pode ser relevante. A gente vai fazer umas perguntas e respostas, já tinha umas já anteriores. A única coisa que eu vou pedir para que se abra, que seja curto no falar, não conte minha avó, bisavó, seja curto no falar e tente fazer uma pergunta clara, que, se possível, todos possam se beneficiar. Se possível, tá bom? A Fernanda foi a primeira a ter levantado. Você foi o último, cara. Não, não passou, não tem problema, eu vou ter mais tempo. A Fernanda, a mim, Patrícia e Alberto. Tem mais alguma pessoa, se der tempo, a gente tá. Então, coloque a pergunta breve, não conta a história da sua família, de nada, tá? Então, breve, pergunta clara e que, se possível, possa beneficiar a todos. Tá bom assim? Ótimo. Porque aí dá para todo mundo. Tá bom assim as instruções? Então, vamos começar, a gente pede silêncio. Depois disso, amanhã nós temos de novo. Amanhã é outro dia. Mas, então, tá. Todo mundo já sabe a ordem. Quando um acabar, já vai com a outra pessoa, tá bom? Fernanda, por favor. Então, vamos lá. Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia é causada por descontroles mediúnicos, vamos supor que essa pessoa é um médico, né? E ela sofre desses problemas. Como a medicina tradicional consegue ajudar essas pessoas e elas ficam melhores? E sendo que esse transtorno é acarretado por um desequilíbrio mediúnico, por uma influência mediúnica. Como que essa medicação pode ter esse efeito, né? Muito boa essa questão. Na verdade, são transtornos mentais, não são causados pela mediunidade. Se houver mediunidade, ainda mais ostensiva, facilita, vamos dizer, as consequências da influência hostil, oculta, negativa, portanto, da parte de espíritos lá do outro lado, cobrando dívidas. Então, mesmo que algo... muito obrigado, como é que você adivinhou? Eu vou colocar, porque senão esfria, né? Então, o que acontece? O principal é uma abordagem na casa espírita para se encontrar o que houve no passado. E aí houve, da história da cebola, às vezes, um acúmulo de questões,
de vidas em que, em vários momentos, o paciente de hoje agiu de maneira equivocada e se comprometeu. Então, a mediunidade faz parte do processo. A mediunidade pode ser consequência da perseguição espiritual, pode implementar a sensibilidade. E nós temos que, de uma maneira provisória, diminuir a sensibilidade, diminuir o paciente melhora. Mas o fundamental é ajudar quem está do outro lado. Porque em outras épocas foram vítimas do paciente de hoje. Então, se não se busca isso, quando se tirar os antidepressivos, antipsicóticos ou anti o que for, tudo volta, porque a causa está lá pendente. Sim, mas qual é o efeito desse medicamento no corpo físico? Porque o cérebro, ele sofre alterações dependendo das doenças. Quando você usa remédio, ele mexe nessas consequências. O exemplo mais simples é na depressão, que é uma pandemia mundial. E aí você tem uma diminuição da neuroquímica cerebral, ocitocina, dopamina, adrenalina e outras substâncias dos circuitos cerebrais. São circuitos lindos, ligados a tudo de mais importante. Mas eles não são corticais, eles são subcorticais. Tem a ver com o sistema límbico, que talvez vocês venham a ouvir falar, se já não ouviram. E aí o que acontece? Você, com um antidepressivo, você aumenta os neurotransmissores. A pessoa melhora sinais e sintomas, mas não melhorou da origem. Por isso que, como eu comentei antes, se tirar, volta tudo. Porque você está agindo, é como se tivesse um prato. Você está agindo na periferia. Você está lidando com aquilo que tem menos importância, mas tem importância. Tanto é que os pacientes melhoram. Mas outra coisa é a visão à distância. Se a pessoa, que é comum no mundo inteiro, que não conhece o Espiritismo, que não tem no Espiritismo grupos que se habilitem, se preparem para cuidar disso tudo, as pessoas podem usar remédios a vida inteira, morrem doentes, morrem transtornados, morrem obsidiados, e a guerra entre os envolvidos e protagonistas segue do outro lado. E os médicos daqui, os familiares daqui, não têm a menor ideia, porque não são espíritas, não têm acesso ao que está acontecendo do outro lado. Deu para clarificar? Perfeito, obrigada. De nada. Patrícia. Oi. É uma questão assim, geracional. Em algum momento o senhor comentou sobre esse salto quântico, estão falando que a Terra está mudando de provas e criações para um mundo regenerativo, então a gente crê que é uma evolução. Mas nesse processo, hoje, essa geração atual, ela tem acesso, aqui tem nos Estados Unidos, chegando no Brasil, a maconha, que é uma coisa que vai tirar ela dessa transição. Não tem mais um reconhecimento, uma base familiar que explique você é homem e mulher, agora é homem, mulher, eu, né? E tem esse acesso ao aborto, que está sendo discutido aqui no Brasil. Então, assim, todos os fatores que tornam a nossa sociedade algo com regras estão sendo quebradas. Então, você acredita que a gente realmente está evoluindo ou a gente está passando nesse transtorno como se fosse uma guerra espiritual? A lei de progresso sempre existiu, é divina e se aplica na Terra em tudo. No plano físico e no mundo espiritual. Só que esse processo pode ser mais ágil e pode ser mais lento. Então, para alguns, a maioria vive, ou boa parte, uma estagnação. Então, enquanto houver guerra, violência de natureza mais coletiva, afora natureza por atitudes individuais, de crimes ligados a poucas pessoas. Tudo isto é falência moral da humanidade. Lembra dos bilhões que reencarnaram de 80 anos para cá? Muitos são
predadores. Onde é que eles estão? Em todo lugar. Qualquer país, socialmente em classes diferentes, até no governo de muitos países. Então, o que acontece? Quais são os maiores dramas hoje da humanidade? As guerras. Mas quando eu digo hoje, porque tem as guerras no Sudão, tem as guerras em vários lugares, tem as milícias no Brasil, tem o tráfico de drogas no mundo inteiro, Ocidente, Oriente, Norte, Sul. Tudo isso denota a miséria moral do mundo, porque da sua humanidade. Não é? Então, nós estamos tendo oportunidades reencarnatórias e, com o passar daquelas últimas décadas, espíritos que estavam nos abismos estão sendo obrigados a reencarnar. Por uma ideia do alto de que reencarnando, mesmo gerando sofrimento e se comprometendo mais, ainda assim tem religiões, tem crenças, tem filosofias, tem ciências, trabalho, emprego, família, que pode ajudar ao despertar desses espíritos para uma vida diferente. Do contrário, tudo haverá de se repetir. Agora, estas guerras são muito cruéis. É um dos grandes aspectos. O outro você também mencionou. Por exemplo, naquela estatística, suicídios. 2023 foi depois da pandemia. Antes da pandemia, 2019, a estatística anterior, 750 mil suicídios naquele ano. Veio a pandemia, a condição mental da humanidade piorou pelo lockdown, pelo isolamento social, pela perda de entes queridos, pelo luto de tantas pessoas. Morreram 750 mil no Brasil, 1.200.000 nos Estados Unidos, só, que não é só, de Covid. Então, a saúde mental piorou. Depressão, ansiedade, suicídio, em maior número, como vimos. Qual é a ideia? A ideia de que 2023, 1.050.000 casos de suicídio. Então, isso é consequência da ignorância, do desconhecimento, da ideia como se a perda da vida física libertasse a pessoa do sofrimento. E o sofrimento só aumenta. E o maior, estatisticamente, dos dramas vividos de uns tempos para cá, e que vão se agravar por causa das liberações legais, né, pelos enfrentamentos dos que são a favor, dos que são contra, nos Estados Unidos, na França, que acabou de liberar. No Brasil, há todo um embate entre os juristas sobre isso, é a questão do aborto induzido. Seja pelo misoprostol, seja pela curetagem uterina. Isto é crime de morte. Isso é extremamente grave. Sabe por quê? 2023, 34 milhões de abortos no planeta. Se familiarizem com um site chamado World Meters. E ali você vai ver, na área da health, da saúde, você vai ver quantos de tuberculose, o que aconteceu com isso, quantos pacientes com aquilo. E você vai ver quantos suicídios ali e quantos abortos induzidos. Isso é, vamos dizer assim, o que mais gera sofrimento na humanidade. Você já imaginou 34 milhões enxotados num projeto pessoal de renascimento? O ódio, o desejo de vingança, a dificuldade para perdoar uma coisa que devia ser sagrada, ventre da mulher é o lugar mais sagrado que existe, do que nós conhecemos aqui. Não é verdade? E é tudo para ensejar o progresso do mundo, pelos renascimentos, pela geração nova, que pode substituir a geração que vem gerando todo tipo de perversidade na Terra. Então, numa ideia, nós poderíamos dizer que as coisas estão piorando. Mas por quê? Porque espíritos de regiões muito ruins, muito escuras, estão renascendo e aprontando.
e escolhendo com seu livre-arbítrio aquilo que acham que tem direito, sem valorizar a vida alheia. Isso compromete o quê? Todo o progresso do planeta. Se você olha de muito longe, não é? Eu ando dando umas voltas nos anéis de Saturno. Quando eu estou por lá, você olha a Terra de longe, não é? Uma coisa de olhar tanto espacialmente quanto temporalmente. Há progresso geral, apesar de tudo isto. Porque nós não estamos levando em consideração os que estão evoluindo, os que estão crescendo, os que estão buscando o aperfeiçoamento moral. E eles são a maioria. Mas como o sofrimento, a crueldade da guerra, dos abortos e de tantas outras questões é algo tão sério, aquilo nos impressiona mais. E aqueles que estão fazendo tudo de legal, não é? Cuidando dos seus, cuidando da melhor escolha profissional e agindo para crescerem e fazerem o mundo crescer, não são visíveis. Mas eles estão aí. Então nós precisamos compreender, mas combater todo o tipo de crime. E a corrupção? Todo mundo errado? É o mundo disso. Aonde? Em todos os países. Uns mais, outros menos. E gerando também atraso material, atraso político, enfim. Mazelas e imperfeições da nossa indigência. Obrigada. Muito bom. Muito De nada. Patrícia, depois Michele, depois Alberto. Eu queria saber como fechar a mediunidade. Como fechar? Tem uma chave. Tem de cobre, tem de ouro, não é? Mas a ideia qual é? Estou brincando, pelo amor de Deus. A mediunidade, ela me falou agora há pouco. Vamos tentar ajudar. O que acontece? A mediunidade é uma coisa que pode ser espontânea, pode ser trabalhada num grupo de educação e desenvolvimento mediúnico. E é muito comum no ser humano em geral, como algo fisiológico. Não é? Muita gente pode achar que é uma coisa particular. Não é. Tem muita gente que tem intuição, que tem inspiração, que tem sensibilidade, sem a própria pessoa ter ideia de onde veio aquele pensamento, aquela escolha. Não é? Se a pessoa tem merecimento e tem uma certa educação, ela ora, ela tem boas ideias e ela vai ser ajudada pelos anjos protetores, pelos espíritos que guardam o melhor para a vida de cada um. Então, como fechar uma coisa que pode estar aberta desde a criança? Quanta criancinha senta no chão e conversa com um amigo oculto? O amiguinho que ninguém vê. Mas quantas mães acham que a criança está com problema? Aí leva no pediatra, leva no psiquiatra infantil, e se ele não tiver uma ideia, ou ela, de algo melhorzinho nesse campo, ele pode achar que é alucinação. Então, tudo tem que ser melhorado nessa dinâmica, nesse entendimento. Mas, para casos em que é importante fechar a mediunidade, você fecha conhecendo os centros de força. Centro de força não é só uma questão anatômica entre o corpo astral do perispírito e o duplo etérico. Portanto, entre o perispírito no revestimento mais externo e o corpo no revestimento na estrutura mais interna. Então, existem muitos chakras, ou centros de força, ou vórtices. Tem 7 mais importantes, mas tem 30 para se estudar. E aí existem aqueles mais ligados à sensibilidade mediúnica. É dito de uma outra maneira, como se as antenas psíquicas estivessem ligadas aos centros de força.
Todos eles têm velocidades angulares próprias mais altas do coronário para o frontal, para o laríngeo, para o cardíaco, para o solar, para o esplênico e para o genésico. Então, mudam as tonalidades, muda o espectro de você olhar e ver. Sabe quando você tem uma roda de bicicleta? Uma coisa é a bicicleta parada, mas quando você vê a rodinha andando, você não vê mais os aros da bicicleta na roda, mas você vê um conjunto se movimentando. É mais ou menos assim para os vórtices. Qual é a ideia? Você manualmente, havendo preparo, isso não é lugar para, vamos dizer, pessoas que estão começando a conhecer isso. Vai lá e fecha o tal chakra. Isso tem a ver com a fluidoterapia, tem a ver com a experiência dentro da fluidoterapia, do magnetismo, com um pouquinho melhor de entendimento da estrutura da vida humana, do ser humano, que envolve corpo físico, duplo etérico, corpo astral e os outros, envolvendo os chakras. Então, todos eles têm um sentido de giro, que normalmente é anti-horário. Anti-horário é nesse sentido. E aí você, se tiver evidência, é melhor. Mas mesmo por intuição, você pede para agir, pede ao anjo tutelar e aos benfeitores que estão ali, eles te intuem, eles te levam, eles te inclinam a esse gesto terapêutico, delicado, próprio para ser indicado em certos casos. E aí você vai especialmente no coronário e no esplênico. Aí você vai girá-lo para o outro lado, suavemente, buscando uma intervenção. Você não precisa num momento só. Isso é um processo. Mas se você faz uma primeira vez, pode ser tudo. E aquela mediunidade muda o espectro totalmente. Tem um dos casos aí que, não sei se eu coloquei nesse... Posso contar? Nós estávamos em Genebra, uma das principais cidades da Suíça, claro, fazendo parte do cantão francês da Suíça. Eu estava terminando uma palestrinha, um seminário sobre medicina da alma. A dirigente é brasileira, da contemporânea era do meu pai, Dona Terezinha, e ela criou o Allan Kardec de Genebra e administrou como presidente durante muito tempo. Quando terminou aquela exposição, ela veio, era bem baixinha, aí ela tocou no meu braço e disse: Sérgio, tem um caso para você. Pelo que ela ouviu na palestrinha, né? E aí eu falei para ela: olha, me fala rapidinho, porque depois nós íamos já para um outro lugar. Aí ela me contou que era uma moça chamada Letícia, que é Letícia lá dentro do dialeto da cidade dela. Como é que era o nome da cidade? La Roche-sur-Foron. É uma aldeia perto de Genebra. Ela, com 14 anos, ela começa a ver espíritos. E ela logo via espíritos encapuçados, com túnicas pretas e um olhar um tanto agressivo. E ela, que não tinha ideia de nada, ela não era frequentadora da casa espírita, nem mesmo os pais. E aí ela fica muito alterada. E eram espíritos que eram como que sempre do mesmo tipo. Ou ela os via em sonho durante a noite, ou até por vidência durante o dia. E falou para os pais preocupados, nunca viram aquilo, levaram-na a um psiquiatra de Genebra. O psiquiatra não conhecia isso. O que ele fez? Antipsicótico. Porque para ele isso é alucinação visual, a ponto de justificar a medicação.
Pois bem, ele medicou, não adiantou nada. Ela continuou vendo. Aí alguém sugeriu e os pais foram falar com a dona Terezinha, numa espécie de atendimento fraterno. Aí ela me contou, no dia seguinte eu ainda estaria em Genebra, aí eu falei, Terezinha, faz assim, ó, vamos fazer um encontro. Chama os pais e ela. E nós dois vamos conversar, e o Thierry Genevet, também estudante de medicina, suíço, que adora o Brasil, foi lá muitas vezes, até fala um pouco de português muito bem. Ele também estava nos acompanhando nas atividades na Europa. Ele estava presente. E aí o que nós fizemos? Sentamos do lado de fora para conversar. E o que eu disse? Olha, isso não é esquizofrenia, porque foi o rótulo que deram. Isso é mediunidade. Falamos um pouco a respeito, esclarecemos um pouquinho e dizemos, olha, nós vamos ajudar, porque essas pessoas que ela está vendo são iguais a nós, estão querendo dizer alguma coisa, estão pedindo alguma atenção, vamos ajudar, né? Mas, para todos os efeitos, a sua filha, e ela ouvindo, en français, porque era a língua, o idioma dominante ali. E aí conversa foi feita, eles foram, olha, era nítido o alívio diante do que eles estavam escutando. E olha a nossa responsabilidade. Um colega vai conhecer o caso. A paciente é levada, ele faz um rótulo, vem um médico lá de não sei onde, não é? E fala algo que não é condizente com o diagnóstico da medicina de Genebra. Então, tudo muito bem dito, muito bem cuidado, um francês assim, très merveilleuse, de tal maneira que foi indo, e aí eu falei assim, olha, então agora nós vamos convidar vocês, e aí nós montamos uma fluidoterapia espírita na sala da dona Terezinha, na casa dela. E aí, leitura de Emmanuel, en français, a ideia de música de fundo, colocamos um lençol branquinho no sofá, que virou a maca da Fluido. Pedi para o Thierry fazer uma prece, expliquei o que nós faríamos. E pedi, explicando tudo, para que Letícia, ela pudesse deitar ali por uns minutinhos. Qual era a minha ideia? Não era uma fluido para abastecer de fluidos, por uma carência, por um problema qualquer. A minha pretensão tem a ver com o que nós estávamos conversando. É trabalhar os chakras ou centros de força da mediunidade. Dito e feito. E aí eu fui nos dois diretamente, num ambiente que ficou como se fosse de um centro espírita, em qualquer lugar. Porque as pessoas eram preparadas, ligadas a isso. E aí então fiz o que era devido. A Terezinha fez um lanche para todo mundo, conversamos mais um pouco, nos despedimos e fomos adiante. A minha ideia, como eu não podia ter acesso naquela época, naquele lugar, a reunião mediúnica com médiuns preparados, eu falei assim, pensei, eu vou fechar, entre aspas, a questão da mediunidade. Quando eu volto para o Rio, nós abrimos. Para quê? Para acolher os espíritos, imaginando alguma coisa pesadinha, não é? Porque ela estava sofrendo muito, mas pelo menos era um sofrimento de início recente. Espantada, e de repente está vendo pessoas com aquele olhar e com aquela apresentação. Conversamos tudo, uns 10 dias depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Na primeira reunião nós abrimos. E eu até achava que eu ia ter um pouquinho mais de trabalho, mas não. Acho que eles lá em cima já tinham tudo preparado. E aí, como de costume, trouxemos, vamos dizer assim, o líder do grupo. A Cris conhece essa história. Talvez também outros já tenham escutado nós partilhando sobre isso em algum momento. Então, o que houve? Veio o líder.
muito assim indignado, mas ele tinha, vou chamar de ressentimento. Mas no fundo, todos eles queriam que ela morresse. Por quê? Porque ela, na vida tal importante, ela era chefe deles. Numa prática desaconselhável, não é? Que é conhecida como missa negra. Em casa, depois, não agora, Google, se preparem. E a ideia, ela era um homenzinho, e aqueles eram, vamos dizer, não vou chamar de comparsas, porque é muito pesado, mas eram colegas. E eles usavam o conhecimento eclesiástico, eu diria, para o homem. Por isso tinha esse rótulo, ficou assim na história, né? E aí conversamos, dialogamos, não precisou nada de muito especial. Diálogo e mostrando para o líder e os outros do lado. Fora de psicofonias. Só quem veio pela psicofonia foi o líder. Só que esse líder ficou no lugar dela, que era homem antes. Mudou de gênero para ficar guardada. Amanhã, quando nós falarmos daqueles assuntos, vocês vão ver o que são réprobos arrependidos. E outros tipos de espíritos ligados a embriões congelados. Isso é para amanhã. Então, o que acontece? Eles foram muito bem acolhidos por todo mundo, e eu mostrava para eles o quanto não era daquele jeito que era para fazer. E que eles que queriam ficar todos juntos iam ter uma oportunidade diferente. Que ela agora, como mulher, iria se casar e teria filhos. E eles renasceriam. Quando eu mostro, tipo assim, uma ideia, uma tela impecável mostrando o futuro recente. Ele olha para aquilo, ele vê um amor em movimento dentro de casa e um monte de criança. E o líder era um dos filhos, o que viria primeiro. Por ela, a Letícia. Então, os 3 ou 4, eu já não me lembro bem, acho que eram 4, esse líder e mais 3. Os 3 são filhos dela. E ela é evangelizadora da casa espírita. Uau. E aquilo que ela procedia de maneira equivocada, não é? A lei de amor, de justiça e caridade, abriu as portas para ela ser feliz e poder lidar com tudo isso da maneira mais proveitosa para a evolução de todo mundo. Aí, muito tempo depois, um mês, eu recebo um e-mail em francês. É muito incomum isso. Em espanhol, em inglês, em português, é mais comum, claro. E aí eu vou lá e leio. E aí ela diz algo assim, tipo, muito obrigado. E aí ela coloca, e é bem adolescente, porque ela era de 14 anos. E aí ela diz, olha, eu me lembro de ver, ela usou a palavra portais, se fecharem quando do nosso encontro. Uau. Que foi o quê? O que eu mesmo queria que acontecesse. E aí ela diz, je vous remercie por tudo, eu te agradeço por tudo. E aí ela coloca isso como um PS, a questão de ver tudo isso se fechar. E a mediunidade abriu de novo depois, porque essa diminuição da sensibilidade ela é temporária, dependendo do caso. Se a pessoa começa a frequentar o centro espírita, começa a amadurecer, a estudar, e a coisa deslancha, deixa acontecer. E aí já não sou eu que preciso abrir, é a espiritualidade. Médium, evangelizadora e uma montanha de crianças. Um exemplo. O café esfriou. Não tinha, não. Então, passamos para o Alberto e deixa eu ver o tempo. Se der, a gente tem uma pessoa, se não, só fecha o Alberto para a pergunta.
Eu queria me apresentar para o senhor. Meu nome é Alberto, meu sobrenome é Letícia. Alberto? Essa guria, essa é da Letícia, é o Aham. sobrenome. Para o senhor entender mais ou menos. O que eu vou falar aqui vai respingar em todo mundo, porque todos me conhecem. Eu estou aqui há mais de 5 anos, frequentando esse centro e ajudando. Eu era de outro. E eu vim para cá com a intenção de melhorar, né? Cada dia estudando e me aperfeiçoando. Eu tenho 55 anos, vou fazer dia 6 de julho 56. E a minha lembrança mais remota de depressão é 5 anos de idade. E eu fui abusado com 5 anos, e de lá para cá, a minha vida só foi caminhando para baixo. Eu vou tentar não chorar. Que merda, cara. Fica à vontade. Eu não consigo falar disso e não chorar. E eu estou estudando para tentar melhorar como pessoa, para tentar melhorar como pessoa e me livrar dessa depressão. Mas cada dia eu estou ficando pior, mesmo eu estando frequentando o centro, mesmo eu estando estudando, mesmo eu estando tentando melhorar. A gente faz o evangelho uma vez por semana e eu estou fazendo toda noite e toda manhã antes de sair de casa, toda noite pedindo proteção para o meu sono e de manhã para o meu dia. Mesmo assim, eu estou cada dia pior. E as crises que eu tenho são terríveis. Na semana passada eu estraguei uma palestra chorando, que dá para ouvir no vídeo o meu choro. E eu me descontrolei de uma maneira que eu não conseguia manter normal, né? Então a minha pergunta para o senhor é assim, tem a ver com o fechamento da antena, que eu imagino que me ajude muito, e eu só queria voltar a ser feliz, só. Eu perdi tudo na minha vida. Voltar a Ser feliz. ser feliz. Sorrir naturalmente. Aham. Eu perdi tudo na minha vida. A última coisa que eu perdi foi a minha família agora em janeiro, porque desistiram de mim. Entendi. Porque viver com uma pessoa depressiva uma vida inteira, eu acompanhando que elas estão com a razão. Entendi. Por ter passado, né, esse sofrimento junto comigo. A sua família era composta, aquela que estava perto de você, por quem? Minha esposa e minhas 3 filhas. Com que idade? A Giovana tem 24. A Giovana nasceu no Rio Grande do Sul, veio para cá com 2 anos. Eu estou há 22 anos aqui. A Giovana veio de lá com 2 anos, ela tem 26 anos, 24 agora. A Georgia foi a primeira que nasceu aqui, nasceu em New Jersey, tem 22 anos. E a Jordana nasceu no estado da Geórgia, tem 14 anos. Entendi. É a caçula. É, a única que conversa comigo de todas. Aham. Entendi. As outras não falam mais comigo. Entendi. Fora tudo que já aconteceu. Claro. Olha só, como você mesmo disse, você tem o diagnóstico de depressão, não é? Já há muito tempo. Muitos anos. Claro que você Estresse buscou- pós-traumático, TDAH, como é que fala? O senhor falou tudo aí, todas essas cifras que o senhor disse, eu fui diagnosticado aqui. Entendi. E eu me trato desde 22 anos de idade. Com medicamento. Com medicamento. Muito bem. Então, E depois de 5 anos e meio, eu acho, né, para cá, com todos os tratamentos que o senhor possa imaginar dentro do centro, eu fiz todos. E tudo que me indicam eu tento fazer para melhorar. E não Olha, consigo sair dessa tem visão algo que eu tenho. ainda não foi alcançado. Né? Você buscou tudo de melhor pela medicina e dentro do centro espírita. Mas esse sofrimento seu, ele tem vínculo com algumas coisas antigas. Eu digo isso não que eu saiba o que foi, o que deixou de ser, mas porque é assim. Não faria sentido tantos anos de dificuldades a ponto de você sofrer tanto, que não tenha uma origem desconhecida, que ainda não foi alcançada. Talvez tenham tentado, ou talvez ainda não.
O que eu posso te dizer é que nós vamos, se você quiser, sem prometer nada, mas prometendo o quê? Ver o que possa ter havido e cuidar, com uma equipe que eu conheço bem e que pode ajudar qualquer pessoa. Entende? Nós vamos buscar isso. Entende? Não pode continuar assim. Eu tentei esse vídeo mais de 3 vezes e eu penso todo dia. Agora eu não penso mais em me suicidar porque eu tenho esclarecimento de que vai acontecer comigo. Mas eu peço a Deus que me leve espontaneamente. Que eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais. Claro. Mas saiba que não adianta muito ir embora daqui. Claro que aqui é muito complicado, às vezes, para quem está deprimido, para quem procurou as coisas e não conseguiu a melhora que gostaria. Mas uma coisa é certa, depois você me entrega seu nome completo, idade, endereço, fotografia, você tão estiloso, de tal maneira que nós vamos levar para um grupo de trabalho para buscar encontrar aquilo que ainda não se conseguiu. Porque você não pode ter uma depressão assim por acaso. Ninguém funciona desse modo. Eu imagino assim, o que eu tenha feito, né? Hoje, pensando nos estudos todos que eu fiz, o que eu tenha deixado de... O sofrimento de hoje é a colheita do que eu fiz ontem. Né? Então... Mas lembra que há 5.000 anos você já existia. Há 50.000 você pode ter... Eu estou fazendo o que eu posso de melhor agora para tudo. Independente do que nós vamos encontrar, buscar e cuidar, o que você fez a vida inteira não tem preço. O teu esforço é que vai te levar a que toda uma espiritualidade linda te ajude para você melhorar de tudo isso. E se depender de nós, o quanto antes. Chega disso. Eu não posso ter ideia do quanto de benefício virá. O que eu sei é do quanto de benefício nós vamos buscar. Então, vamos dizer assim, nos aguarde. Sem promessa nenhuma, mas assim... eu entendo. Entendeu? Entende? Tem coisas que talvez ainda não dependam de nós. Mas nós só vamos conhecer abrindo o teu caso e procurando. Contando, quem abre mesmo são eles. E eles vão levantar o véu. E aí nós vamos procurar fazer o melhor diante do que formos encontrando. Todos que me conhecem aqui sabem o quanto eu me esforço. Eu já sei. Porque eu venho para cá me arrastando de deprimido. Mas não pode mais. Chega. Eu venho subindo essas escadas de joelhos. Chega. No sentido de que há de se buscar e se encontrar algo muito bom para você. Tá bom? Então, fique tranquilo, esperançado, porque nós todos estamos também, quanto à possibilidade de você melhorar. Tá bom? Desculpa a todos. Que isso? Tirado o tempo. Imagina, somos irmãos e amigos agora. Muito obrigado. Eternamente, irmãos e amigos. Que isso, meu? Acabou? Só para ajudar já.